tem o índice de rigidez de distanciamento social. Cada um eu vou explicar depois rapidinho para vocês. Tem a média móvel, tem a taxa de transmissão, tem a taxa de mortalidade e a taxa de letalidade. Tá, vocês não viram errado, é taxa de mortalidade e letalidade mesmo. Acredite se quiser, tem diferença. E se você quiser descobrir, assista até o final para ver isso. Fala pessoal, a gente está aqui agora com mais um vídeo na segunda semana que eu estou aqui na Estúdio Outlier. E dessa vez o assunto, como vocês já viram aí no nome do vídeo, é indicadores pandêmicos. O que temos a dizer sobre eles? Vamos descomplicar isso aqui para vocês, porque eu tenho certeza que vocês já viram isso aqui muitas vezes no seu dia a dia, nos noticiários, enfim. Eu me chamo Douglas Tais Sabino e eu sou um Estúdio Outlier. Ok, sobre os indicadores, deixa eu fazer uma pergunta. Alguma vez na vida vocês já viram em algum jornal por aí alguém falando a média móvel de tal cidade em tal dia foi de tão grande que não sei o que vai rolar? A média móvel, no caso, foca nessa palavra. Com certeza você já ouviu, não sei se você soube o significado naquele momento, mas muitas pessoas não sabem. E isso é um exemplo de indicador pandêmico que a gente tem. E é muito utilizado, para falar a verdade, no Brasil e no mundo. E aí, só que antes de entrar nesse assunto de vez, eu quero explicar o que é um indicador, porque algumas pessoas podem chegar aqui e não vão saber. E eu quero incluir todo mundo aqui junto e vamos nessa. Ok, o que é um indicador? Um indicador é algum número que traz uma informação pra gente e a gente aqui como ser humano vai raciocinar e tomar alguma decisão em relação a isso. O que eu posso trazer de exemplo? Uma temperatura medida num termômetro vai nos dizer o que a gente pode fazer em relação a isso. Se a gente for pelo menos inteligente em levar essa informação em consideração. Por exemplo, eu posso ver uma previsão de temperatura fria para amanhã, o que eu faço? Abro o guarda-roupa, tiro a blusa de frio e me agasalho. Isso que eu vou fazer amanhã, no caso. Ok, interessante. Isso é um indicador. Mas agora o nosso assunto aqui é indicador pandêmico. Indicador pandêmico é o quê? Pega aquela mesma ideia do indicador que a gente pegou, de um número que traz informação pra gente, e leva para a pandemia, para o contexto da pandemia. O que a gente vai ter então são dados que são resumidos em um número, que é um indicador, que trazem informações para a gente específicas, para alguma coisa que a gente tem interesse, e a gente pode saber como é que estão as coisas, como é que estão os pontos importantes da pandemia, como é que está o andamento, perdão, e etc. Então, assim, é algo crucial para a gente e é o que a gente vai discutir isso hoje. A gente vai falar sobre alguns importantes aqui utilizados no Brasil, principalmente, mas também são utilizados no resto do mundo. Às vezes muda um pouquinho a forma de calcular algum ou outro, mas enfim, isso é detalhe, porque às vezes a forma de obtenção dos dados dos países mudam. Só que vamos deixar isso por trás dos panos, porque não importa muito. Vamos focar no indicador propriamente dito. No Brasil, o que a gente tem? Os principais indicadores utilizados na pandemia são os seguintes. Tem o índice de rigidez de distanciamento social. Cada um eu vou explicar depois rapidinho para vocês. Tem a média móvel, tem a taxa de transmissão, tem a taxa de mortalidade e a taxa de letalidade. Tá, vocês não viram errado, é taxa de mortalidade e letalidade mesmo. Acredite se quiser, tem diferença. E se você quiser descobrir, assista até o final para ver isso. Seguindo a linha dos tópicos que eu fui falando agorinha, eu vou falar primeiro do índice de rigidez e isolamento social. Como ele funciona? Ele mede em uma escala de 0 a 100 o quanto o governo está indo contra a pandemia, o quão bem. Tanto que o 100 é o melhor resultado, né? Porque aí o governo seguiu todas as instruções da OMS, enfim, vou discutir isso agora. Ok, como é que isso é medido? A gente tem scores, e aí cada coisa que o governo faz é um ponto. Por exemplo, esse indicador leva em conta locais de estudo, escola, faculdade, etc., locais de trabalho, empresa ou até indústria também, e eventos. E aí, por exemplo, se o governo
fechar escolas e isso aí vai gerar um ponto. Mas aí depende muito, porque o que vai acontecer? Esse ponto ele pode ser 1 ou 2. Se for uma sugestão, por exemplo, se o governador ele fala, eu acho que vai ser bom fechar as escolas. Ou vai ser 2, se é assim, decreto que as escolas vão ser fechadas. Isso aí é 2 pontos, porque é mandatório, então não tem opção, vai ter que fechar mesmo. E ainda tem os pontos de locais, ou seja, se aquele decreto ele for para um local em específico, sei lá, de um estado inteiro, for 3 cidades que ele for mandar fazer essas coisas, vai ser 0 pontos, não vai considerar. E 1 ponto se for para o estado inteiro, se for na ordem do governador, entendeu? É basicamente isso. E aí, esses scores eles são redimensionados numa escala de 0 a 100, como eu já disse, e aí é analisado se tá ok ou não. O próximo indicador é a média móvel. É aquele indicador que você mais ouviu falar, provavelmente, nos jornais por aí. Eu também, por exemplo. E, ok, como é que se calcula a média móvel? O que a gente tem que fazer é, por exemplo, se a gente quer a média móvel de algum dia específico, como dia 20 de junho deste ano, a gente tem que pegar os últimos 7 dias, inclusive o dia 20, e fazer a soma. Por exemplo, se a gente quer a média móvel de óbitos, a gente tem que pegar a soma do número de óbitos dos últimos 7 dias, inclusive o dia que a gente quer, e dividir por 7. É a média móvel. E aí, se você quiser fazer comparações para ver se está subindo ou descendo, ou se está ali estacionado, você tem que considerar 14 dias. Pelo menos é o recomendado pelos pesquisadores, né? Porque por causa do tempo de incubação do vírus da Covid-19, que pensando nesse ambiente da pandemia atual, né? A gente tem que considerar esse tempo de incubação. E aí, se a diferença for de 15% para cima, o que a gente vai ter? A gente vai ter um crescimento do número de óbitos e aí, ou seja, a média móvel está subindo. Se a variação for menor de 15%, menor do que 15%, a gente não considera variação. E se for menor do que 15%, se diminuir 15%, é uma diminuição considerável do número de óbitos, que é o nosso caso aqui no exemplo, né? O próximo indicador é a taxa de transmissão. Taxa de transmissão é uma coisa difícil de calcular porque, na verdade, é complexa. Porque os dados eles são meio técnicos demais para fazer esse cálculo. São coisas como o número de casos em determinado tempo, o grau dos casos, e aí é meio complicado de ter isso também no tempo que você quer. Então, muitas vezes, a gente tem esse cálculo feito através de dados do passado, de semana passada, entendeu? Então, a gente não tem muita praticidade, geralmente, com esse índice. Então, tem que considerar esse viés, às vezes, né? E aí, na hora de interpretar, depois de calculado, temos que, se esse índice for menor ou igual que 1, por exemplo, se for 1, quer dizer que se eu estiver infectado, eu infecto uma pessoa diferente de mim. Mas se esse índice for de 2, a taxa de transmissão. Se essa taxa for de 2, significa que se eu for infectado, eu vou infectar 2 pessoas além de mim. E aí essas 2 pessoas, uma pessoa vai mais 2 e essa mais 2. Então vai crescendo muito. Ou seja, se for de 2, a pandemia vai aumentando muito. Então o ideal é que seja menor do que 1, para ir reduzindo, né? Agora vamos falar da taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é aquela taxa em que mede o quão a doença, no caso a gente está falando do vírus da Covid-19, né? O quanto o vírus da Covid-19 vai afetar uma certa população em uma região. É isso. E é tanto que a fórmula desse índice é dada pelo número de óbitos pelo vírus da Covid-19, né? Que é o caso, dividido pelo número total da população. E aí a gente pode pegar a população brasileira embaixo e colocar em cima o número de óbitos por Covid no Brasil, entendeu? Aí seria o índice de mortalidade no Brasil. E aí a gente pode fazer o que com esse índice? A gente pode reduzir a grupos menores de pessoas. Por exemplo, o índice de mortalidade para a população acima de 60 anos.
abaixo de 20 anos. Sabe, isso é bem interessante. A gente pode fazer medidas de acordo com os grupos. Que a gente pode fazer igual a vacina aconteceu. Pelo menos aqui no Brasil, a vacina veio dos mais velhos para os mais novos. Por quê? Porque o índice de mortalidade estava mais alto para pessoas de idade maior, acima de 60 anos. E aí, esse índice de mortalidade ia diminuindo com a idade. E por último, mas não menos importante, a gente tem o índice de letalidade. E por incrível que pareça, ele é diferente sim do índice de mortalidade, como eu disse antes. Mas por quê? Na verdade é bem parecido. O nome mesmo já sugere que seja parecido, né? O índice de letalidade, ele é calculado da seguinte forma. A gente pega também o número de óbitos na parte de cima da fração e divide pelo denominador, que é o número de infectados. Não é mais o número total da população, é o número de infectados pela doença, no caso o vírus da Covid-19, que é o assunto aqui principal também. E é basicamente isso. E uma curiosidade que eu queria passar para vocês é que atualmente a letalidade no Brasil do Covid-19 é de 2,8%. É basicamente isso. Nada de difícil. E dessa forma, com essas coisas que eu trouxe aqui para vocês, acho que já vai facilitar muito a vida na forma que você escuta uma notícia, lê um jornal, porque muitas vezes a gente tem esses índices a nosso favor, só que a gente não sabe usar para o nosso favor, para nosso conhecimento, para saber, poxa, é legal às vezes você saber como é que está indo a pandemia, você tem que se cuidar mais, independente da situação, tome vacina, mas aí você tem que se cuidar mais também, se o índice estiver muito alto, redobrar os cuidados que você já tem, e é basicamente isso. O vídeo fica por aqui então, acaba ficando um pouquinho longo, mas acho que ficou bem informativo e bem legal para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, deixe um comentário aqui qualquer coisa e eu vou ficar de olho, e é isso, até a próxima, bye bye!